curtir, compartilhe, porque nós não somos apenas um programa, nós somos inspiração. Olá pessoal, nós estamos entrando no ar com mais um programa Se Curtir, Compartilhe de TV e eu quero convidar todos vocês a estarem sempre conosco assistindo esse programa que tem sempre uma novidade. E agora eu quero trazer a mais nova novidade para vocês, que nós estamos sendo retransmitido também pela Rádio Rio Gospel, todas as quintas-feiras às 16 horas. E os endereços estão passando aí na telinha, o endereço da rádio, o site da rádio, como que você tem que ouvir, é só você entrar lá também no nosso Instagram, Se Curtir, Compartilhe, e também que vai estar lá tudo dizendo direitinho como é que vocês podem estar participando também agora dessa nossa programação na rádio, tá bom? E olha, gente, eu quero agradecer também a TV Cristal de São Paulo, a Impacto Televisão da Argentina, que tem também sido nossos parceiros já há muitos anos, que também retransmite o nosso programa. E também vocês já sabem que o nosso programa fica disponível também no nosso canal YouTube, para que vocês possam compartilhar, para que os nossos convidados também possam estar compartilhando, né, com seus amigos, para que todos possam estar acompanhando, porque nós temos sempre trazido aqui nesse programa temas importantes, profissionais liberais, médicos, advogados, psicólogos, cantores também, né? Porque o nosso programa também está sempre trazendo cantores para serem entrevistados, para falar da sua carreira musical e muitas coisas boas vocês têm assistido aqui no nosso programa. E hoje nós estamos com muitos convidados especiais. Nós estamos aqui com um grupo de advogados muito talentosos que, olha, gente, tem feito um trabalho de excelência. Então, fiquem ligadinhos que nós voltamos já já. Pessoal, estamos de volta aqui com o nosso programa e como eu falei, hoje nós estamos aqui recheados de convidados especiais. Estamos aqui com o Dr. Reinaldo Máximo, que é nosso parceiro de longa data, está sempre conosco aqui no Se Curtir, dando orientações muito importantes, né, para todas as pessoas que querem saber um pouco mais sobre o direito, né, sobre os seus direitos. E hoje ele trouxe aqui uma novidade. Eu gostaria que ele estivesse aqui apresentando os nossos convidados, doutor Reinaldo. Tá certo. Márcia, mais uma vez o prazer é todo meu, né, que estou tendo, né, essa nova oportunidade de muitas outras que eu já tive, de poder participar do seu programa. Tá? Fico muito lisonjeado e principalmente hoje por poder, né, trazer a minha equipe de trabalho. Acredito que muitos, né, ao assistirem o seu programa, vão se identificar com esses profissionais, porque são pessoas que me acompanham no dia a dia, não só em trabalhos internos no escritório, assim também como no dia a dia forense, né? Então é o Dr. Kleber Henrique, advogado criminalista do meu escritório, e a doutora Rafaela Servilha, que é advogada criminalista também do meu escritório. É um prazer poder tê-los no programa hoje, contando as suas trajetórias de crescimento profissional, né? E tudo mais que você entender em perguntá-los. Doutor Kleber Henrique,
Primeiramente, é um prazer estar recebendo vocês aqui, né, doutora Rafaela e doutor Kleber, e o doutor Reinaldo nem se fala, né, doutor Reinaldo? Mas, assim, é interessante a gente passar para o público, porque muitas pessoas estão assistindo, até jovens mesmo, que têm esse sonho de se tornar um advogado, que querem escolher uma carreira, e a gente sabe o quanto é difícil no período que a gente está iniciando para a gente se identificar com uma carreira. Como é que foi para o senhor essa escolha? Porque o senhor já está quase 15 anos, né, trabalhando com o doutor Reinaldo, mas eu queria saber, no início, como é que foi? Primeiramente, Márcia, boa tarde. Boa tarde, doutor Rafael, doutor Reinaldo, os colaboradores que aqui estão. Agradecer a oportunidade primeiro ao doutor Reinaldo, né, que está me trazendo aqui junto com a doutora também, para a gente poder conversar, passar mais no dia a dia do nosso trabalho, da nossa dedicação, do aprendizado. Então, respondendo a pergunta da senhora, eu acredito muito assim, jovem, adulto, pessoas de qualquer idade, não tem problema. Tem um sonho, você tem que realizar, vai estudar, vai procurar um trabalho, você vai persistir naquilo que você queira, que é um sonho, você vai conseguir, vai alcançar. Eu estudei, eu trabalhei como todos nós aqui, entendeu? Então, se a pessoa acha que de repente, ser advogado tem que estudar muito, tudo na vida é um aprendizado. Então, você aprende diariamente. Então, não quer dizer que você vai estudar 5 anos e vai se formar advogado. Não é isso. Você vai estudar durante todo dia. É um ensinamento que nós temos dentro da nossa profissão. Então, assim, desde o início, né, com quase 15 anos como doutor, mas antes eu me formei no final de 2006, iniciei em 2007, e a partir de então conheci o doutor Reinaldo. Me agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade, que através dele, né, eu me tornei uma outra pessoa. Quem me conheceu há 15 anos atrás sabe que hoje eu sou uma outra pessoa, porque é dedicação, você tem que ter muita dedicação no que você faz, responsabilidade, que diante de você já ser um advogado em si, já é uma coisa muito responsável, né? E se tratando da criminalidade, da área criminal, aí sim você realmente está lidando com a liberdade do ser humano, que às vezes está segregado ali num ambiente nosso, que não tem o acesso para poder a justiça. O defensor público às vezes não consegue chegar a todos, porque é um defensor para quase 100 mil pessoas, 10, 15 mil internos. Então, assim, a gente tem que ter, primeiramente, muita dedicação, e responsabilidade, organização, e você ter aquela aptidão de poder interpretar a lei e passar para os magistrados, embargador, promotor, quem que vai ter acesso ao seu pedido, né? Aquilo que de fato você traz para o cliente, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Ser advogado, você leu, ter uma doutrina e colocar em prática. Não, você tem que saber qual é a história do cliente, a história da família do cliente, que realmente nós vivemos numa sociedade, né, que todo mundo acha, vemos diariamente a questão de você ver a pessoa presa porque pegou uma lata de leite de ninho para sustentar um filho, para dar de alimento ao filho que não tem condição de alimentá-lo. É verdade. E aí você vê uma pessoa que roubou milhões e tem a liberdade condicionada. Então, assim, a justiça ela tem que ser ampla, né? E ela tem que ser igualitária. Teria que ser igualitária. Mas, infelizmente, não. Então, aí o advogado tem que trabalhar, e eu aprendi muito isso com o doutor Reinaldo. Eu tenho muita satisfação de falar isso, porque não é só você ler, entender da matéria da doutrina e aplicar. Você tem que entender todo o conteúdo da pessoa, da família, do contexto, do que está se passando, para você poder praticar um pouquinho e trazer para o juiz ou para os embargadores, a gente tentar conseguir aí. Às vezes a gente não consegue uma liberdade, mas consegue uma diminuição de pena, mas mesmo assim estamos trabalhando arduamente. Né? Vou entrar nessa questão de como é ter o doutor Reinaldo como mentor, mas eu gostaria que a doutora Rafaela respondesse essa questão também. Por que escolheu ser uma advogada e principalmente a parte criminal?
Boa tarde, Márcia. É um prazer estar conhecendo pessoalmente. Já conhecendo no trabalho anterior, né, do Dr. Reinaldo. Dr. Reinaldo famoso. Acho que foi na Record, não foi? A Record, Band, Globo, toda hora eu tô no lugar. Eu já conhecia, mas não pessoalmente. Prazer a todos que estão aqui no estúdio. Então, Márcia, eu sempre, desde a época da faculdade, eu já sabia que ele dá para a área criminal. Desde quando eu comecei a estudar, eu fui aluna de excelentes professores, de Nélio Andrade, falecido, filho dele, Pablo Andrade. Então, desde a época da faculdade, eu sempre sabia que ia trabalhar para a área criminal na parte teórica, que é a parte que eu mais gosto, que eu mais me identifico, uma parte que eu gosto de fazer. Tanto que no escritório, como o doutor falou, eu fico muito na parte interna, porque se eu falo que a minha paixão é penal, é processo penal. Desde a época de faculdade. Eu fiz estágio 2 anos na Defensoria Pública nas áreas civil e familiar, civil de família, mas desde a época do estágio eu sempre falei que é para a área criminal. E nos meus 2 anos finais eu fiz estágio também no TJ, na área criminal. Então, desde essa época eu sempre falei que iria trabalhar nessa área criminal, desde a época de faculdade. Então, assim, trabalho com o Dr. Reinaldo vai fazer 6 anos. Então, assim, ter ido para o escritório na área criminal foi um sonho realizado. Porque eu sempre falei que queria fazer isso na parte teórica. Então, assim, eu posso falar hoje, entendeu? Que foi um sonho realizado, trabalhar no escritório na área criminal, coisa que eu sempre falei que faria, desde a minha época de faculdade até os dias de hoje. Mas por que você escolheu ser advogada, né? Porque diante de tantas profissões, o que te deslumbrou assim, para se tornar uma advogada? Advogada, porque o que acontece? Como o doutor falou, essa questão das injustiças que a gente tem. Uma das injustiças que eu via muito é o que acontece. Quando uma pessoa responde um processo penal, a gente já acha que é culpado, né? Porque só da pessoa figurar como réu de um processo penal, a pessoa já acha que é culpado. Só que quando você vai ver o a fundo daquilo, às vezes, ou muitas das vezes, não foi daquele jeito que está ali. Porque o que acontece? A gente tem uma investigação, né, que é a investigação da polícia, o inquérito, e o Ministério Público pega isso e coloca isso no processo, ou seja, é a denúncia. E normalmente essa fase de inquérito é muito difícil a gente ver advogado, porque realmente não tem o contraditório na fase inquisitorial, na fase de delegacia. Ou seja, chega para o Ministério Público sem qualquer defesa. Então a pessoa ela simplesmente está ali, às vezes de erro, de reconhecimento de foto. A gente vê muito fotos de pessoas de inclusive, isso foi tema do programa anterior que nós conversamos. Pois é, exatamente isso. A gente vê muita injustiça por erro de foto, muita injustiça assim, por outras questões. Às vezes a pessoa está respondendo por crime de tráfico e ela não estava com nada, às vezes ela só estava no local errado, na hora errada. Acontece assim, às vezes a pessoa, a polícia está dizendo que ele foi pego com cocaína, com maconha. Às vezes a pessoa está dentro de uma casa, já diz que é, às vezes a droga nem estava com a pessoa e já diz que é. Então, assim, são essas injustiças que eu comecei a ver que, assim, a gente via que motivaram, né? Que a pessoa não estava com aquilo, a pessoa estava respondendo o processo penal e a pessoa, eu não estava com isso. Eu só estava ali, mas não era meu. Às vezes um amigo que usava e ele acabou entrando. Então, assim, quando a polícia pega todo mundo, entendeu? Então, assim, eles não querem saber quem estava com o quê. É tudo muito genérico. Então, eu comecei a ver isso e eu falei, não, peraí, alguém tem que mostrar a realidade dos fatos, alguém tem que mostrar como que as coisas aconteceram. Por isso, a advocacia criminal. Que bom. Mas voltando aqui, né, doutor Reinaldo, que está aqui presente, né, como apresentador também aqui, né, colaborando. Doutor Cléber, como é que é ter o doutor Reinaldo como mentor? E também eu gostaria que vocês falassem se é difícil, depois de uma formação, encontrar um espaço no mercado, porque eu percebo que ele deu uma oportunidade para vocês de estarem se envolvendo mais, né? E olha que eu sou muito exigente. Então eu queria saber como é que é ter o Dr. Reinaldo como mentor. Será que quer que eu responda? Pode ser. Primeiro, doutor Cléber. Tá bom. Então, realmente, assim, o doutor agora acabou de falar, é muito exigente. Então, assim, trabalhar com ele requer muita exigência. Exigência 24 horas por dia. Mas isso não é bom? A exigência não leva à perfeição? Ou quase à perfeição? Porque a gente não consegue... Eu costumo brincar com eles que eu passo para eles o que eu sou cobrado, entendeu, Márcia? Isso aí, ótimo. Eu até mostro, muitas das vezes, eles são pessoas da minha intimidade, que frequentam a minha casa,
né, em eventos, festas, almoço, e muitas das vezes nós estamos em horário de lazer, né, em outro dia, sem ser de trabalho, eu mostro a eles a quantidade de mensagens que eu recebo, mesmo sendo feriado, à noite, né? E eu mostro a eles, então eu demonstro para eles o porquê de tanta cobrança, porque realmente eu sou muito cobrado e, como o doutor bem disse, né, nós mexemos assim, 90% com a liberdade das pessoas. E liberdade não tem preço, né? Então nós temos que fazer o máximo para poder trazer e apresentar um bom trabalho, e é isso que o nosso escritório cresce no dia a dia, né? Porque uma pessoa vai indicando outras e outras e outras, né? E graças a Deus o escritório só faz crescer. Mas eu queria que o doutor Kleber respondesse, né? Que a gente vai, daqui a pouco, tá finalizando aqui esse bloco, que é a doutora Rafaela, porque está muito interessante esse assunto, mas nós vamos voltar no próximo bloco falando mais. Mas agora vamos ouvir o doutor Kleber. Sua última pergunta foi se isso não é bom. Isso não é bom, isso é excelente. Porque você não só um profissional, você se torna uma pessoa quase em excelência, mas na vida toda. É com a família, é com os amigos, Sim, é com os colegas de trabalho. Então, a exigência que eu encontrei no Dr. Reinaldo, né, o comprometimento da advocacia, não é só da advocacia, não é, eu não entro no escritório, saio e fica isso lá, isso leva para a minha vida toda. Então, isso é muito satisfatório. Eu agradeço muito eu poder, né, trabalhar. A segunda pergunta seria, hoje em dia realmente não está um pouco escasso, né, a questão de você a facilidade de você conseguir, logo você iniciar, né, terminou a faculdade, você já entrar, conseguir fazer um estágio, conseguir, e a partir daí ir aprendendo, aprimorando, para que você consiga um local de trabalho, né, para poder você ir daí já desenvolver o seu trabalho. E doutora Rafaela, como é que é ter aí, olha? Doutor, foi assim, eu falo sempre, tanto que eu falei, né, programa de trabalho, Sim. e esse mês de maio eu faço mais um ano lá, né, então todo ano eu mando mensagem para ele, agradecendo, porque assim, eu cheguei no escritório muito crua, muito embora tivesse muita experiência, assim, experiência não, tivesse muito questão de estágio, questão de outras experiências na área criminal, na área de advocacia, conhecimento. Assim, eu tinha muita teoria e pouca prática. E o doutor, ele me abraçou nisso, eu sempre falo isso com ele, ele me abraçou nisso, assim, ele apostou em mim, ele acreditou em mim, porque eu falei, doutor, não é que eu sei muito, mas eu entendo de processo penal, mas eu não tenho muita experiência, Aí eu vou apostar em você. Aí nisso tem 6 anos juntos. Foi com a primeira audiência, voltou tremendo. Foi com a primeira audiência, eu liguei pra ele chorando. Eu liguei chorando. Eu vim aqui pra Barra pra minha primeira audiência, eu desesperado liguei pra ele chorando. Doutor, acho que eu fui mal, não fui bem. Vou desistir. A resposta dele pra mim foi, eu tenho 18 anos de carreira. Se você não saísse da sua primeira audiência assim, eu não ia dizer que você ia virar uma boa advogada. A gente Olha tem 6 anos, hein? né? Que maravilha! Isso, e a questão também do júri, que a gente começou a fazer júri, o primeiro júri dele, ele não queria fazer comigo, ele queria fazer com outra advogada. Eu falei, doutor, vamos pegar juntos, outra aposta que ele fez em mim. Eu lembro que ele comprou a toga pra mim e me botou a toga, ele me vestiu. Eu tenho isso muito na cabeça também. Toda vez que eu coloco a toga, eu lembro que eu não sabia colocar a toga, né? Primeiro, ele que, com a experiência e tudo, toda a aposta dele. Olha, doutora Reinalda, responsabilidade, né, Márcia? Gente, deu olha, certo, né? Isso que é o melhor, né? Enquanto o resultado. gente, olha, esse assunto está maravilhoso aqui. Eu estou adorando aqui esse grupo, gente. Com certeza vocês vão estar outras vezes aqui. O doutor Reinaldo está sempre aqui mesmo. Mas nós temos que encerrar o bloco e no próximo bloco nós vamos dar continuidades aqui, mais assuntos aqui com essa equipe maravilhosa, porque esse bate-papo está muito gostoso, tá bom? Então fiquem ligados que nós voltamos já já.